O senhor Gilmar Marcílio é nosso palestrante de hoje. Ele é filósofo e palestrante, publica crônicas desde 1998 e atualmente no Jornal Pioneiro. Em 2012 foi escolhido patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul. Atua na coordenação da Galeria de Arte Guerre Dornier e na curadoria de filmes da Unidade de Cinema e Vídeo da Secretaria Municipal de Cultura. Palestrante, especialista em temas referentes à atualidade, tendo como base o conhecimento legado pelos grandes mestres da filosofia antiga. Aborda questões sobre saúde mental, felicidade e relacionamentos, entre outros. É autor de várias obras. Frutos Ardentes, em 2005, O Mundo é o que é, em 2009, A Vida Sem Manchetes, em 2011, Querer Sem Medida, em 2012, Tempos Felizes, em 2012 também, E Perto dos Olhos, 2014, A Elegância do Silêncio, 2018, Jardim de Bolso, 2021, e o Amor é uma Aurora, em 2023. Gilmar, continua. Não tem a menor ideia, deixei aqui o meu. Tu não alcança um passador. Gente, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Se eu conseguir o silêncio de cada uma durante esses 45, 50 minutos, eu vou sentir o meu dia plenamente realizado. Que não é fácil, né? Imagina mais de 100 mulheres juntas. Nós também somos muito tagarelas, né? É óbvio. Né? Mas como vocês têm esses encontros mensais, imaginam o quanto seja importante para vocês esse exercício da confraternização. Eu vou falar durante essa reflexão a importância dos encontros, dos abraços. Eu acho que vocês atingem já esse propósito da saúde mental, saindo dos próprios espaços domésticos e indo em busca do outro. Isso é sempre muito relevante. Quero agradecer imensamente ao convite que partiu inicialmente da Cirlei, uma amiga muito querida, pela qual tenho um carinho muito grande. Depois tive o prazer de conversar com a Marlene também, e saber da excelência do trabalho que ela vem desenvolvendo, e a todas que estão envolvidas nesses projetos que realmente completam 50 anos, né? Mas os casamentos não completam mais 50 anos hoje, né? Então vocês estão assim duplamente, merecem parabéns. Bom, eu escolhi como tema dessa nossa fala, você escolhe a idade que tem. Porque existe uma idade biológica para cada um de nós. Nós temos 30, 50, 70, 80, mas como nós somos interiormente, não tem nada a ver com o aspecto físico. Essa construção que a gente vai fazendo demanda tempo, demanda disciplina, demanda educação, mas é o que nos torna pessoas interessantes. Independente de nós sermos adolescentes, independente de estarmos entrando numa maturidade ou já próximos da nossa despedida. Eu elenquei alguns temas que eu acho importantes, né, que ficam próximos de alguém que está já se instalando na maturidade, mas quanto antes nós procurarmos entender isso melhor. Nunca é cedo demais e nunca vai ser tarde demais. Estamos vivos e o nosso tempo é exatamente esse. Bem, não precisa ser necessariamente a idade do repouso. Felizmente, nós vivemos em uma época que era impensável
impensável às gerações anteriores. Mulheres, principalmente, ou homens, na idade dos 60 anos, eram pessoas consideradas inúteis, escondidas, que não tinham mais vida social, que não participavam de nada que era interessante no universo dos relacionamentos. Uma das vantagens da gente ter feito esses saltos, essas conquistas a partir dos anos 60, é que hoje se deu uma maior visibilidade ao mundo das pessoas que têm uma idade mais avançada, principalmente das mulheres. Hoje, alguém que tenha 60, 70 anos, sai por aí, lépida, faqueira, serelepe, continua namorando. Depois eu vou falar das viúvas alegres, que é uma maravilha. Já adianto que não existem viúvas alegres, só viúvas alegres, né? Nós vamos tentar entender as razões de por que isso. Mas, felizmente, a gente está num universo muito mais liberto, muito mais cheio de possibilidades do que era até gerações anteriores. A vida e os desejos continuam habitando a nossa mente. Isso é extremamente importante. Manter a curiosidade. É isso que nos dá uma noção de serenidade, de vontade de continuar experimentando. Estar atento, observar, ter essa paixão por aquilo que acontece ao nosso redor. Não ter um olhar saudosista. Né? Nosso tempo é exatamente esse instante. Essa fidelidade àquilo que a vida nos apresenta. Mas, cuidado, não se pode dizer tudo o que se quer. Acho que muitos de nós, já em vários momentos, disse essa frase. Eu cheguei numa idade em que agora eu falo que eu tenho vontade. Gente, isso é muito feio, porque isso mostra deselegância da alma. O tempo, ao contrário, tem que refinar a nossa fala, tem que nos tornar mais gentis, mais amáveis, mais cordatos. Se já existe muito preconceito em relação à velhice, e eu vou usar muito essa palavra, porque eu acho que a gente tem que tirá-la do baú e colocá-la na roda, porque sim, como tudo que vive, há um processo de envelhecimento. Nós, como os animais, as plantas e até as pedras, vamos ser substituídos por outros. É importante que a gente entenda que nós fazemos parte da natureza e esses ciclos todos terão que passar, principalmente os que tiverem mais sorte e chegarem na maturidade. Então, essa fala mais gentil, esse entendimento que o tempo ele tem que depositar em nós a consciência que uma das formas de quebrar o preconceito contra os velhos é isso, é o nosso comportamento, é a nossa capacidade de convivência com os outros, entendendo que o respeito não passa pela soma de anos, pelo exercício de um calendário que já se torna envelhecido. É pelas nossas atitudes que nós nos fazemos respeitar. A velhice realmente não nos autoriza a indelicadeza. Às vezes eu atravesso, eu trabalho na Casa da Cultura, eu atravesso a Praça Dante Alighieri e eu vejo assim esses pequenos grupos de velhinhos falastrões que adoram dizer palavrão, que adoram ficar olhando para a bunda das gurias que passam por aí. Assim, eles têm uma avidez no olhar, a gente vê que eles salivam de desejo ainda, né? Então, claro, se a gente observa esse tipo de comportamento e acredita que é a regra, que é a norma, a probabilidade de a gente olhar com uma certa desconfiança quanto à integridade do que o tempo vai depositando dentro da nossa alma vai ser muito grande. Então, a palavra mágica, sempre, gentileza. É isso que
vai nos levar a uma convivência mais pacífica. Somos filhos dos nossos hábitos. Seremos o que fomos um dia. Ninguém se torna canalha ou sábio na velhice. Nossa, olha, ele ficou um velho muito chato. Provavelmente ele era um jovem muito chato também. A gente só vai aumentando essa capacidade. Se a gente foi querido na juventude, a gente vai ser um velho bem legal, mas muito legal, sabe? Só que os queridinos também envelhecem e isso se potencializa. Quem foi ruim vai ser mais ainda, porque vai ter mais recursos, vai ter uma fala mais adequada para justificar as próprias atitudes. Então, hábitos, isso é a coisa mais difícil de mudar e é o que nós temos de mais valioso, porque os hábitos, eles formam dentro do nosso cérebro uma espécie de suco. Sabe quando a gente vai arar a terra e fica aqueles vãos para depois colocar as sementes? É mais ou menos o que acontece quando a gente repete e repete e repete. Então, já está na Bíblia, né? Orai e vigiai. A oração todo mundo sabe que é essencial, mas a vigília é essa que nos dá consciência daquilo que precisa ser expurgado e daquilo que a gente tem que abraçar como uma causa de existência. E aí eu trago para vocês uma frase muito legal de um filósofo que eu gosto muito, conhecido de todos nós, o Platão. Bengalas são prova de idade, não de prudência. Se a velhice garantisse sabedoria, a gente veria muitos desses canalhas que a gente vê no mundo empresarial, até no mundo da política, morrendo dolorosamente aos 60 anos. Eu li uma entrevista do Sarney recentemente. O homem tem 95 anos, mas parece que ele acabou de completar 32 e provavelmente vai morrer de um infarto, né? Então, ser bom, ou na verdade ser alguém ardiloso na vida, não garante que a gente vai ser punido ou recompensado. A natureza é séria. Senão as pessoas que sempre foram muito amáveis, cordatas e gentis, não passariam, por exemplo, por um câncer, por uma doença degenerativa. Então a gente tem que entender que, como disse uma grande poeta francesa, Aline Salomé, se a gente quiser ter algum presente da vida, é preciso roubá-los. A vida não vai entregá-los de presente para nós. A gente tem que realmente pegá-los como se fossem nossos. Se permanecermos atentos, a velhice nos torna livres de um grande número de preconceitos. Eu acho tão feio a gente envelhecer aprofundando os preconceitos que nós fomos adquirindo ao longo da nossa existência. E todos nós somos preconceituosos, em maior ou em menor grau. É melhor a gente começar a concordar com isso, porque faz parte do gênero humano. A gente tem uma tendência a amar o que é igual e a excluir aquilo que não é conforme o nosso pensamento. A gente vive cada vez mais num mundo polarizado, em que nós temos inimigos imaginários e amigos só porque têm ideias próximas das nossas. Mas que mundo chato esse, né? Sem matizes. Mário Quintana disse que a minha vida não seja uma colcha de retalhos, todos da mesma cor. Dar colorido à vida é colocar no nosso dia a dia quem é diferente de nós, quem pensa de uma forma diversa, quem acredita nos seus amores de uma maneira diversa da nossa, quem não comete a estupidez absoluta de excluir alguém da convivência só porque tem a pele mais pigmentada. Quando fizeram a triagem dos corpos em uma dessas grandes tragédias
aquela cidade mineira, Mariana, né, que foi totalmente destruída, né, eles encontraram muitos corpos de pessoas negras que não tinham mais a pele. E aí foi impossível distinguir quem era branco e quem era preto. Eu acho que isso já dá um bom exemplo de como nós agimos de forma errada. Deixamos de ser escravos do tempo. Eu imagino que todas, e os poucos todos daqui, na sua grande maioria, já estejam aposentados. Aí a gente se reapropria de algo que deveria ser em fatias muito mais generosas, nosso há bem mais tempo. Sêneca, um filósofo que eu gosto muito, que nasceu no primeiro século da era cristã, disse: quem não é dono de 2/3 do seu tempo é escravo. Quem de nós poderia dizer que não é escravo hoje em dia? Cada vez mais presos às necessidades de atualização, de demandas, de entregas, tanto a quem realmente não faz parte da nossa vida esse bem mais precioso, ou único e irrecuperável, o tempo. Nem o Elon Musk, ninguém, nem o homem mais rico do mundo pode comprá-lo. E a gente o gasta como se ele fosse renovável. A gente precisa lembrar desse óbvio para que a gente não chegue ao fim da nossa existência reclamando que ela foi curta. O próprio Sêneca dizia num outro momento: a vida nunca é curta ou longa demais. Ela é bem ou mal vivida. Quem poderá dizer de uma pessoa que morreu aos 28 anos que viveu menos do que uma que viveu até os 85 anos? Talvez próxima daquele verso do Mário Quintana que diz: há pessoas que não vivem, simplesmente fazem horas para morrer. É forte, mas às vezes muitos estão nessa triste condição. A idade biológica é real, mas em nossa mente podemos ter 20 anos. Claro que existem posturas, comportamentos, atitudes que são próprias de cada idade, mas esse frescor, esse gosto pelo conhecimento, ele não desaparece com o tempo. Quando nós permanecemos atentos, quando nós fazemos o que vocês estão fazendo aqui hoje, estabelecendo bons encontros. Eu sou um abraçador profissional. Outro dia, falando com o reitor da UFS, eu disse para ele: Gelson, estranha que vocês ainda não tenham criado o curso de abraçologia, porque é talvez o que mais esteja fazendo falta. Nós estamos formando técnicos, mas nós estamos esquecendo de humanizar esses profissionais. Nós estamos esquecendo de dar a eles aquilo que existe de mais importante, que é o desenvolvimento dos sentimentos. Adélia Prado, essa poeta maravilhosa, dizia que o sentimento, o que há de mais fino no mundo é o sentimento. Porque ao fim de tudo nós não vamos ser lembrados pela nossa conta bancária, pelos cargos que a gente teve durante a vida, mas por aquilo que a gente espalhou amorosamente. Então, não sejam econômicos no abraço, sejam perdulários, sejam generosos. E geralmente nós somos nas críticas, não nos elogios. Envelhecer pode ser uma escolha. Nunca paramos de nos construir mentalmente. Mas aí tem um grande desafio, porque com a passagem do tempo, esse desejo de acomodação é muito real. A nossa tendência, a tendência do corpo, é ir parando, diminuindo, mas aí a gente tem que estabelecer algumas brigas com o nosso próprio corpo. Dizer, não, eu ainda posso avançar um pouco mais. Isso é horrível que eu escrevi. É horrível, tá? Mas é muito verdadeiro. Quem discordar
levante a mão, por favor. Se você está infeliz com seu marido ou esposa, troque-os por meia dúzia de amigos. Porque, gente, nós homens, principalmente, conseguimos ser muito chatos. Muito chatos. Homem velho em casa costuma ser insuportável. Né? Então, a minha sugestão: expulsem os maridos de casa. Não é o nosso reino, tá? Porque a gente consegue ser chato pra caramba. Mas nós temos amigos. Esse é o maior patrimônio que nós podemos angariar. Essa é a conta bancária que nunca diminui ao longo da vida. Esse é o meu maior orgulho. Ir fazendo amigos cada vez mais. Eu tenho um querido amigo, professor Décio Bombassaro, talvez vocês o conheçam. Ele é jornalista, filósofo. Ele tem 87 anos. Raramente a gente o vê em casa, raramente ele não está cercado de jovens, porque ele tem uma conversa agradável. Né? Ele é um velho moço, mocíssimo. Eu mesmo demorei muito tempo para ficar jovem. Eu estou começando agora, aos 63 anos, a ficar jovem. Aos 20 anos eu era insuportável. Sério, você não faz? Não. Você não faz ideia. Eu era muito rígido e não entendia porque as pessoas não me achavam simplesmente maravilhoso. Eu achava ótimo ser triste. Você consegue imaginar? Se eu tivesse vivido no século XIX, eu seria daqueles poetas que morreriam tísicos aos 25, 26 anos. Felizmente, eu acho que hoje em dia eu me sinto assim, rejuvenescendo. Também por estar tendo esse contato com vocês. Né? Por estar conseguindo espalhar, distribuir, compartilhar algumas ideias que não são só minhas. Elas são também o resultado de uma série de leituras, de vivências, de encontros felizes, tristes, de perdas, de alegrias, de presentes. Mas tudo isso me fez o que eu sou hoje. Mantenha vivo seu interesse pelo conhecimento. O problema não é saber, mas não querer saber. Outra frase infame que a gente tem que evitar. Na idade que eu estou, eu vou querer aprender o quê? Sabe? Ruim isso, ruim, imobiliza a alma, nos deixa paralisados, nos deixa sem vontade de palmilhar o novo. Não tem mais tempo. Quem acompanha um pouco do trabalho do Dr. Drauzio Varela percebe que ele é um exemplo acabado disso. O homem tem 82 anos e ainda corre meias maratonas. Ele nunca sobe os 8 lances de escada do prédio dele de elevador, sempre caminhando e às vezes correndo. Ele é diferente de qualquer um de nós? Não. A diferença, sim, é que ele se preparou. Mas sempre é tempo. A gente se dá conta agora, está tudo bem. Nós temos 10, 20, 30 anos pela frente. Isso é maravilhoso. Os próprios filósofos estoicos, que eu admiro muito, eles diziam que se a gente aprendesse algo no último dia da nossa existência, teria valido muito a pena. Seria um dia menos de inconsciência. Um dia menos de ignorar algo importante. Vá para a rua. É onde a vida acontece. Aqui é a rua. Esse é o espaço. É onde a gente precisa estar. Todo mundo gosta das suas casas. Mas quando a gente sai dessa enganosa sensação de que está protegido no espaço confinado das paredes, a gente na verdade está deixando de viver experiências muito ricas, muito legais. Né? Então, passeiem o máximo que vocês puderem. A vida é um dia. Quando a gente nota, a gente tem que conjugar isso no passado. Porque já foi. É um dia mesmo. É muito rápido. Né? A minha mãe sempre dizia,
Meu filho, depois dos 40 anos, o tempo voa. Que bobagem, comigo vai ser diferente. Né? Nada, já voou, já foi. Mas é uma experiência intransferível. A gente precisa, isso tem que ser vivido na carne para a gente entender. Não dá para a gente passar para os nossos filhos, para os nossos netos, algo que só o corpo e a mente amadurecidos podem perceber. Tem amigos dos 7 aos 80 anos. 5 velhos juntos costumam falar mais da morte do que da vida. Triste, né? Quantos de nós se viciou em olhar o obituário todas as manhãs? É a primeira coisa que a gente faz, né? Enfim, enquanto a gente pode fazer isso é porque a gente está vivo, né? Mas não é uma boa forma, né? Não é uma boa maneira da gente se conduzir. Então é muito legal a gente procurar esses amigos das mais diferentes idades. Mas para isso nós temos que ser interessante. Nós temos que, a nossa companhia tem que ser desejada, tem que ser agradável. Se nós não fizermos isso, de uma forma ou de outra, nós vamos ser expulsos da vida das pessoas. Então, isso se conquista. Afeto, amor, carinho, não tem nada a ver com consanguinidade. Não é porque é filho, não é porque é neto. Eu tenho uma amiga de Porto Alegre, a Bela, ela disse uma coisa muito legal. Ela disse que pelo sim ou pelo não é sempre bom a gente manter um parente próximo, ser bem amigo, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de uma transfusão de sangue. Então vamos lá, né? Sempre, sabe? Um irmão, um tio, mesmo aquele ranzinza, já vamos escolher alguém que tem o sangue compatível com o nosso, que é sempre bom, né? Que não é porque é parente, que é legal, né? Não é. No Natal e no Ano Novo a gente sabe muito bem disso, né? Então, sempre que possível, fuja das farmácias e entre numa livraria ou num café. Um sintoma que a gente está ficando velho é quando o número de idas à farmácia na semana é maior do que o número de idas no café. Aí, preocupem-se. E como existe em cada quadra 3 farmácias São João, né? Não vai ser difícil a gente ter essa tentação de entrar, nem que seja para comprar um shampoozinho, né? No meu caso já não é isso. Mas enfim, são tempos que também seduzem, porque hoje nós resolvemos tudo com um comprimido. Antidepressivo se tornou analgésico. Quando essa possibilidade de resgatar a alegria, ela pode ser encontrada com os amigos num café. Se o seu corpo trair, lembre-se, ainda será possível receber um abraço. A maturidade, para muitas pessoas, ela é um massacre. Ela tira a possibilidade de uma vida plena, porque ela reduz muito das condições físicas mínimas para a gente viver bem. Mas, de qualquer forma, havendo lucidez, a gente pode viver o calor e o contato de um outro corpo. Viver é tocar e ser tocado. Experimentar o morno da pele de uma outra pessoa. A morte é o oposto disso. A morte é quando nós não podemos mais alcançar alguém. A morte é a pele fria. A vida é essa pulsação. E um dia ela nos vai ser tirada. Então, prestemos atenção. A boa solidão é escolhida, amar imposta. Estar consigo pode ser uma bênção. Que maravilha quando a gente é feliz estando só conosco. Eu vou invocar aqui um outro filósofo que eu gosto muito, o Spinoza, ele dizia que existem 2 tipos de paixão. As paixões positivas e as paixões negativas. As paixões positivas são aquelas em que a satisfação depende só de nós, em que os sentimentos de prazer não dependem de terceiro.
As negativas são aquelas que a gente precisa se ancorar em outras pessoas. Muito provavelmente, todos vocês passaram em algum momento pelo estado de apaixonamento por uma outra pessoa. É um horror, mas é uma maravilha também, né? E não tente devolver a lucidez a alguém que está apaixonado. É uma tarefa totalmente impossível. O cara pode ser um psicopata, pode ser um homicídio em potencial, mas a pessoa vai babar por ele e vai ignorar aquilo que a própria realidade mostra. É que isso é um estratagema da natureza. A paixão só existe porque é o tempo necessário entre 2 e 3 anos para que as pessoas se conheçam, casem e procriem. Depois que procriar, a natureza não se interessa mais. Tanto que não existe ninguém apaixonado loucamente por mais que 2 ou 3 anos. Façam um rastreamento ao redor de vocês, ou façam um rastreamento dentro de vocês. É verdade, né? A natureza é sábia. Imagina viver o tempo inteiro com esse véu que esconde o que é verdade. Deus me livre. Mas também é bom passar por isso, né? Agora, a pergunta que vocês vão me ajudar a responder: por que será que existem tantas viúvas alegres no mundo? Vejam que eu tenho uma teoria, tá? Quem ainda não for viúva, não conte para os maridos. Ou talvez contem, para ver se as pessoas se tocam, tá? Eu acho que muitos maridos cometem a gentileza de partir um pouco antes para fazer com que vocês voltem a ter uma vida de alegria. Vocês não acham? Passado o luto, ok, vocês saem por aí, mas fazendo tudo que não puderam fazer durante 20 ou 30 anos na existência. Há casamentos bons? Claro que sim, mas há casamentos em que as pessoas se odeiam cordialmente durante 30 anos, 40 anos. Completar bodas de prata ou de ouro não é um sinal de um bom relacionamento. Às vezes é um sinal de que a gente suportou chato. E nós somos muito mais que vocês. Eu preciso fazer essa meia-culpa. Né? Então, viúvas alegres, proliferarem. Tomara que existam cada vez mais. Até porque não existe excursão de homens, né? Homens vão para as águas termais, não só arrastados por vocês. Né? Depois eles gostam, mas eles são com os dentes altos. Né? Não tem excursão de viúvas alegres. Vocês buscam afeto, sempre buscaram. Nós buscamos a satisfação do desejo sexual. Porque tem 2 caminhos para os viúvos alegres. Ou eles se deprimem, alguns até chegam a se matar, ou começam a namorar alguém que tem, no máximo, um terço de idade. É isso. Velhinho não casa com velhinha. Não adianta, geralmente é isso. A gente tem essa coisa da potência de afirmar a masculinidade através do vigor sexual, que é uma bobagem, né? Velho achando que é jovem é horrível, horrível. Se comprar um carro conversível, aí não tem jeito, é irrecuperável. Não se orgulhe dos seus defeitos, reveja seu modo de pensar. A gente faz isso ao longo da vida. A gente firma os nossos defeitos e diz: eu sempre fui assim, por que eu vou mudar agora? Né? Não, vamos mudar, que maravilha se dar conta. A existência é uma ampliação da consciência. Por que a gente estaria aqui durante 70, 80 anos, se não para melhorar, para lapidar, para encontrar algo mais solar, mais positivo, né, entre nós? Por que não? Então, o tempo todo a gente tem que olhar para os defeitos. Um poeta argentino chamado Jorge Luis Borges tem uma frase muito legal, que diz assim: só os erros nos pertencem.
Então eu acho que assim, uma das coisas mais feias da vida é a gente se auto-elogiar. A gente tem que deixar que os outros reconheçam o que em nós é virtude, o que em nós é qualidade. Mas os defeitos, esses têm que ser sempre analisados com lupa. E nós é que temos que descobrir. Instalamos-nos na velhice quando recusamos o novo. Eu devo ter sido o penúltimo ou último ser humano morador de Caxias a ter WhatsApp e a ter Instagram. Tati era um horror. Eu achava assim, que o mundo estava perdido se isso avançasse como avançou. Eu fui um boca aberta. Eu perdi um tempo de diálogo com as pessoas muito precioso, principalmente na época da pandemia, né, onde nós tínhamos praticamente só esse recurso, achando que eu precisava ficar cuidado naquela forma de relacionamento. Gente, não adianta, hoje em dia não é mais uma questão de lutar contra. É impossível. Esse mundo faz parte. Não tem uma parede que separa mais o mundo real do mundo da virtualidade. Claro que a gente vai preferir esses encontros, mas hoje o mundo das redes sociais ele está no nosso dia a dia. Todos têm celular. Eu vi todo mundo, né, olhando e fotografando. Impossível não ter isso, né? E eu fui realmente muito teimoso, muito duro, muito burro e perdi um tempo precioso. Mas eis que me dei conta, né? E o mérito não é ter resistido, mas o mérito é ter reconhecido que estava errado. Jamais sou hipótese alguma use essa expressão, no meu tempo era melhor. Não era, deixa eu contar para vocês. A nossa memória, ela filtra só aquilo que é bom e ela joga para o inconsciente aquilo que é ruim. Bom mesmo era ter vivido nos anos 60. Gente, era um horror, sabe? Desregramentos, conseguiram muitas liberdades e tudo. Mas então não tem que sonhar com outra época. Nos anos 20, os bailes, o twist, as pessoas se respeitavam mais, os jovens não eram tão volúveis, tão superficiais. Um pesquisador britânico foi buscar qual era o documento mais antigo em que os pais reclamavam dos seus filhos, achando que a última geração decente era deles. Data do 2º século depois da era cristã. Ou seja, há 1825 anos, os pais acham que a geração que vai sucedê-los está perdida. Não está. Nossos filhos podem nos ensinar muitas coisas. E, naturalmente, pela experiência, nós podemos entregar a eles um patrimônio que eles não têm, porque eles ainda estão começando. Então, não tem tempo legal. Aliás, eu tenho saudades do futuro. Desse sim eu tenho saudades. Tenha fé em Deus, em uma pessoa, no milagre que é estar vivo. E aqui não falo necessariamente, eu estou pensando no momento que eu vou tropeçar nesse fio, cair e alguém gentilmente, já fiquem prevenidas, tá? Me recolham, por favor. Tá? Eu estou enrolado. Né? Precisa ser de origem elas essas, né? E principalmente a tia Assunta, ela tinha uma fé tão genuína, tão pura em Nossa Senhora do Caravaggio, que mesmo às vésperas da morte dela, eu nunca vi um olhar de desespero, porque ela tinha certeza que a Nossa Senhora estaria lá para recebê-la com aquele manto que ela via nas imagens. Então ela tinha essa certeza, não importa se é real ou não importa, né? Mas construir essa esperança dentro de nós, desenvolver essa capacidade, e é por isso que eu falo em Deus, em uma pessoa na vida, mas ter fé. E
quem tem fé na transcendência em uma alma, que maravilha, é uma aposta. Sempre é uma aposta. Mas melhor a gente colocar as nossas fichas aí do que o contrário, do que no vazio. Algumas coisas você pode controlar, outras não. Aprenda a distingui-las. Eu vou falar de novo da tia Assunta, querida tia. Ela tinha, só para ilustrar essa fala, a tia tinha muitas qualidades, mas ela era resmungona. Sim, ela resmungava bastante, era muito forte, né? E lá pelos 70 anos, eu ouvia todo o inverno dizendo, porque assim, ela, no verão, ela não aguentava o calor e clamava pelo inverno. Quando chegava o inverno, ela não aguentava o frio e chamava pelo verão desesperadamente. Em junho, ela sempre dizia, desse agosto eu não passo. Ela começou com 70 e morreu com 91. Ou seja, ela perdeu 21 anos reclamando, sabendo que ela não podia mudar absolutamente essas questões do mundo. E aí é que está a grande sacada. Saber aquilo que a gente pode controlar e aí trabalhar em cima disso. Mas aquilo que a gente não tem controle, esquece. Não faz parte dos nossos atributos. E geralmente a gente faz isso, né? A gente investe, a gente tenta agarrar e controlar tudo, quando na verdade não é possível. Tem um conhecido provérbio árabe, né? O homem faz planos e Deus cria. Não adianta, não adianta. Eu posso sair daqui e, né, tem madeira aqui, e quebrar uma perna, né, saindo daqui. É simples isso, é muito simples, né? Então essa consciência de que tem algumas coisas que a gente tem que entregar à existência. Exerça o seu direito de continuar amando e sendo amado. Velho não tem mais dessas coisas, né? Os nossos filhos acham um horror velhos se beijarem, velhos se tocarem. Tanto que só muito recentemente, no cinema, na televisão, o exercício da afetividade, da sexualidade, se tornou público. Velho tem que ser assexuado, né? Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que resgatar esse lugar que, em havendo gosto e prazer, as coisas estão pulsando. Só mudam, só se tornam mais aquietados. Talvez na cama a gente não seja esses ginastas como são os jovens, que fazem acrobacias e talvez aproveitem menos que a gente pode aproveitar nessa nossa idade. Menos a Tati, que é uma criança ainda, né? Mas fora a Tati, vale para a grande maioria de nós. Use bons cremes. É tão importante quanto ler. Uma pele boa é muito legal, porque significa que a gente está olhando para si. Aliás, nunca abdiquem de um espelho. Nunca. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem que ser amigo dos espelhos. Use bons cremes, leia todos os dias, visite os médicos só quando necessário. Visitar médico vicia também. E assim, quem procura encontra. Quem procura, encontra. Garimpa, garimpa, garimpa. O corpo é sábio. O que não é grave, o corpo resolve. Ele é tão sábio que ele vai reencontrando esse equilíbrio. Então, só o necessário. É a última vez que eu vou falar de assunto, mas eu preciso citá-la novamente. Ela ficava furiosa quando ela fazia aquelas bateradas de exames e os médicos diziam para ela que ela não tinha absolutamente nada. Mas como assim? Esse médico não sabe de nada. É que para ela, ir no médico era um exercício de afeto, era um abraço que ela recebia de uma pessoa diferente de casa, né? Então ela queria manter esse vínculo, mas pode se tornar um hábito muito ruim. Mantenha uma vida sexual ativa, mas só se você quiser. O Viagra é uma maravilha e é uma maldição para nós, homens. Porque, Elias, eu vou usar a palavra certa, a gente não tem mais nenhum direito de brochar na vida. Não tem.
Viagra dá conta de algo que talvez a natureza já quer ficar um pouco mais aquietado, um pouco mais acalmado, né? Então, as coisas às vezes surgem por bem, mas, pois é, talvez quando criaram um Viagra feminino, né? Talvez possa ajudar, que a gente vai estar na mesma qualidade. Bom, não sair de casa porque está chovendo é o ó, como se dizia antigamente. Não dá, azar que esteja chovendo. Né? Eu muitas vezes olho, eu digo, é melhor ficar aqui. Mas daí, quando tem um anjinho, o diabinho, que eu acho que às vezes ele é mais eficiente do que o anjinho, ele diz, sai e dá um chute na bunda. Né? Porque o bom é a gente ir independente das condições climáticas. Eu fiquei sabendo que vocês são muito fiéis a esses encontros, e pode estar chovendo, pode estar frio, não importa, essa sala está sempre cheia. Não é uma maravilha isso? Nossa, se vocês quiserem me adotar, eu já estou me candidatando, tá? Que eu acho que deve ser muito legal estar aqui com vocês, eu tenho certeza. Não se leve tão a sério e nem se dê tanta importância. Em breve, passaremos. Em breve. Quem vai lembrar de nós daqui a 50 anos? Quem vai lembrar de nós daqui a 30, daqui a 80? Muito provavelmente ninguém. Então, isso é um exercício, o reconhecimento disso é um exercício de humildade. De que, para que se o novo se instale, o velho tem que seguir adiante. É isso. É lei da vida. Acorde cedo e durma tarde. Você terá muito tempo para descansar. Depois, tá? Depois. Então agora, aproveitar, né? Depois a gente descansa. Quando realmente voltar ativa não vai ser mais possível. Então vamos aproveitar. A velhice não nos garante a sabedoria, é uma construção permanente. No nosso imaginário, velhice e sabedoria realmente são duas coisas que andam juntas. Mas é um mito, é um grande mito. Né? Como eu disse, os canalhas também envelhecem. Isso tudo é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando no nosso interior. Só existe uma direção, em frente. Culpa pelo que passou é o que tem de mais inútil, porque na verdade a gente sempre age da melhor forma com os recursos internos que a gente tem naquele momento. Avaliar uma atitude tomada há 10 anos atrás, hoje, é inútil, porque nós não tínhamos a consciência que nós temos agora. Então, vamos lembrar da Bíblia novamente. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Em estando vivos, não vamos buscar nada daquilo que já não nos pertence. Não seja um velho chato. As pessoas vão fugir de você. As pessoas não fogem dos velhos, elas fogem dos velhos chatos. Tá? Então se distingue. Só porque eu sou velho, então ninguém mais quer ficar do meu lado. Mas será que a gente está se avaliando se nós somos legais ou não? Que tipo de conversa a gente está tendo com os outros? Nós estamos sendo agradáveis? Nós estamos realmente provocando o desejo do outro? Essas avaliações permanentes é aquilo que se chamava antigamente de exame de consciência, que não precisa ser feito no confessionário, ele pode ser feito conosco. Quando a gente está indo deitar, vamos falar para nós mesmos, né? O que eu fiz de bom hoje? Onde eu errei? O que eu preciso me corrigir? O que está equivocado em mim? É assim que a gente vai se construindo com mais sabedoria. Na verdade, eu acho que nenhum de nós se torna sábio. A gente sempre está em busca da sabedoria. Bom, eu termino. É isso, entendeu? Eu termino com uma frase do Quintana que eu gosto muito. Velhice é quando um dia as moças começam a nos tratar com respeito.
e os rapazes sem respeito algum. É ótimo, né? Ninguém usou a ironia de forma tão brilhante como o Mário Quintana. Eu termino a minha fala agradecendo imensamente ao silêncio, à escuta atenta de vocês, abro para alguma eventual observação, alguma pergunta, com todo prazer. O meu tempo é o tempo de vocês, tá? Então, eu estou super tranquilo. Eu espero que isso que eu partilhei com vocês, que é fruto de reflexões que atravessam os anos, tenha ajudado a cada uma de vocês, a cada um, a pensar algumas questões que às vezes, comprometidos com o nosso dia a dia, não tanto com o trabalho rotineiro, mas a voz tem a função importantíssima de estragar os netos. Eu espero que todas vocês estejam empenhadas nisso, né? Só que isso demanda tempo para estragar as crianças. Então talvez não sobre para pensar e refletir sobre essas questões. Procurem sempre encontrar pessoas que têm algo a acrescentar e não a subtrair de vocês. Porque a gente sabe que existem os vampiros emocionais. Essas pessoas que sugam o sangue da nossa alma e não nos dão nada em troca. São essas pessoas que vivem por extenso, que quando elas vão contar uma história, elas fazem todos os desvios possíveis e imagináveis. A gente pergunta onde é o Ornovar, primeiro ela explica onde é que é a praça, onde é que é o monumento ao imigrante, e vem. 32 minutos depois, a gente fica sabendo onde é que é o Ornovar. É muito cansativo. Seja sintético. A palavra resumo tem que estar presente em todas as nossas conversas. E essas pessoas que vivem por extenso são aquelas que os mais jovens fogem, porque ninguém se interessa. Porque eu vi longas histórias pessoais. Nós vivemos uma época em que o eu praticamente é o único pronome pessoal conjugado. Nós esquecemos que são seis, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Nós nos viciamos no eu. E as redes sociais, elas potencializaram isso. Elas editaram a vida de cada um nos seus melhores momentos e sempre em referência a nós. Nós nos tornamos a mercadoria mais rentável no mundo virtual. Vamos tentar sair. Vamos emagrecer esse ego que anda tão obeso. Vamos torná-lo mais magrinho, mais esquálido. Entender que nós somos apenas um entre tantos. Que nós somos apenas um desse pálido ponto azul, como o chamou o Carl Sagan, o astrônomo, e que o nosso planeta é só um no meio de muitos outros, no meio de milhares de galáxias, no meio de outros tantos universos que talvez a gente não conseguiria jamais ver. Então, o reconhecimento da nossa insignificância é também o reconhecimento da nossa grandeza. Porque até onde se saiba, nós somos o único animal que sabe pensar a si mesmo. Então, não vamos desperdiçar tantos neurônios durante tanto tempo. Vamos fazer por merecer isso que a gente chama de vida. Se vocês gostaram da minha fala, eu proponho que vocês me sigam no meu Instagram, @GilmarMarcílio ou pelo QR Code. Não, eu não sou exibidinho lá, de verdade. Eu às vezes posto uns bolos que eu faço uns bolos muito bons, modéstia à parte, tá? Eu sou um boleiro. Tinha uma personagem da novela, era a Marie. Como se chamava aquela personagem que fazia bolo? Enriqueceu? É, mas ela tinha um nome. Maria?
Maria da Paz? Acho que era isso. Eu sou o Gil da Paz. Moreira Gil da Paz. Lá, assim, eu moro numa chácara, então eu posto um pouquinho os cantinhos da natureza, que eu acho legal. Posto reflexões, as minhas crônicas, dou dicas de filmes, dicas de livros. Então, assim, é muito mais do que algo autorreferente. É para partilhar um pouquinho aquilo que me parece que tem finalidade, tá? É isso. Eu encerro a minha participação com muita alegria. Realmente que prazer estar aqui com vocês. Vocês são um espetáculo. A Cirlei e a Marlene já tinham me cantado a pedra, agora eu só pude realmente tornar ao vivo e a cores, perceber ao vivo e a cores que já tinha me sido soprado aos ouvidos. Aberto a qualquer reflexão, muito obrigado pela atenção, pelo silêncio de vocês.